Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje eu selecionei 4 dos melhores espumantes brasileiros. Você quer conhecer esses vinhos, saber como eles são produzidos? Eu vou degustá-los às cegas. Qual vai se destacar? Qual é a melhor taça para se beber um espumante? Como é feito um espumante? Fique aí com a gente e a gente vai passar por todos esses temas. Bom, começando, como é feito um espumante? Bom, existem diferentes formas de produzir o espumante, mas tem uma forma que é a mais utilizada pelos espumantes mais renomados do mundo, que é a utilizada por todos esses espumantes que a gente vai ver aqui hoje. Ela se chama método tradicional, vocês podem encontrar também como método champenoise, porque é um método lá que surgiu na região de Champagne, né? Bom, no que consiste esse método? Primeiro, você produz um vinho que se chama um vinho base. É um vinho normal, vai pegar lá as uvas, né, vai deixar fermentar, produz um vinho base. Só que esse vinho tem que ter algumas características. Uma, ele tem que ter muita acidez. Por quê? Porque se espera que um espumante seja refrescante, então faz parte do estilo de vinho espumante, né? Segundo, ele tem que ter pouco álcool. Pouco álcool mesmo. Por que pouco álcool? Porque, na realidade, a gente vai pegar esse vinho base, ele já foi lá, produziu esse vinho, aí coloca ele numa garrafa, aí vai colocar lá açúcar e leveduras. E essas leveduras vão pegar esse açúcar e vão fermentá-lo. Então, esse vinho vai passar por uma segunda fermentação dentro da garrafa. Como vai ter mais uma fermentação, a gente colocou mais açúcar, vai aparecer mais álcool lá dentro. Então, por isso é importante que o vinho base tenha pouco álcool, porque depois vai se colocar mais álcool lá e não se quer um vinho alcoólico. Por definição, o espumante tem que ser refrescante, né? Então não é um vinho muito alcoólico. Vocês vão ver, espumante é normal, assim, é difícil ter espumante com mais de 13% de álcool. Depois, o que faz? Aí fica lá dentro, fica fermentando a garrafa fechada, e a garrafa fica olha aí nessa foto, ela fica meio virada para baixo, depois que fermentou, fica virada para baixo para essas leveduras que morrem irem para a ponta, lá para o gargalo da garrafa, para que elas possam no final serem retiradas de lá. E quando se retira, aí se faz o que a gente chama de dosagem, ou seja, vai se acertar o açúcar do vinho. Tipo, ele fermentou todo, então ficou um vinho zero açúcar residual. Se a gente quer um pouco de açúcar residual, vai ser colocado um pouquinho de açúcar lá. E a gente vai falar mais disso quando falar da doçura dos vinhos espumantes, né? E se você quiser mais detalhes sobre como é feito o espumante e conhecer também as outras formas que tem de se produzir um espumante, assista lá o nosso vídeo que se chama Como é feito o espumante. Então lá você vai ver esse método e outros em mais detalhes. Bom, o que você deve prestar atenção num espumante? Então, você comprou um espumante lá, ou está escolhendo o espumante, o que tem que prestar atenção ali? Bom, primeiro é o método de produção, né? Como a gente falou, esses de hoje são método tradicional, então vê qual é o método. Se é o método tradicional, tem o método Charmat, Pétinache, tem vários outros métodos. Como eu disse, o tradicional é o método pelo qual são feitos os melhores espumantes do mundo. Não quer dizer que um espumante feito por outro método não seja bom. Pode ser bom, pode ter um espumante feito por um outro método que seja melhor do que um feito pelo método tradicional. É possível sim. Mas como eu disse, os grandes espumantes do mundo são feitos por esse método tradicional que eu acabei de explicar. Que são 2 fermentações, sendo a segunda fermentação dentro da garrafa. Uma coisa para prestar atenção quando é feito pelo método tradicional é o que se chama de autólise. O que é isso? Colocou lá na garrafa, né? Então, como eu falei, colocou lá o vinho base, colocou um pouquinho de açúcar, as leveduras e fermentou lá dentro. Aí depois, esse espumante ele pode ficar um bom tempo com essas leveduras mortas lá dentro. Por que se deixa um bom tempo lá? Porque isso produz certos aromas para o vinho, produz textura para o espumante, né? Então são coisas que são muito valorizadas. Por exemplo, champanhe fica um longo tempo fazendo essa autólise, ou seja, um longo tempo, depois que acabou a fermentação, eles não tiram as leveduras mortas dentro da garrafa, deixam lá por um bom tempo para que o espumante adquira então mais textura, que vem do contato com essas leveduras mortas, e aromas. Que aromas são esses? São aromas de padaria que eu gosto de falar, né? Então pensa assim, um pão brioche, um tostado, aroma de fermento mesmo, né? E isso é muito valorizado. Quando eu explicar os espumantes de hoje, vocês vão ver como eles destacam isso, né? Uvas principais. Bom, para fazer pelo método tradicional, as uvas também que mais se destacam no mundo são Chardonnay e Pinot Noir. Pode-se fazer com qualquer uva e se faz com outras uvas também. Mas essas são as que se costuma encontrar nesses vinhos mais renomados, assim, né? Outra coisa, é usual o espumante não ser safrado. Por que eles fazem isso? Porque eles misturam vinhos de diferentes safras para produzir espumante. Isso é uma técnica que se desenvolveu lá em Champagne e eles fazem isso para ter consistência, ou seja, para o vinho não ficar mudando de uma safra para outra dependendo da safra. Como mistura várias safras, uma safra um pouco diferente é só uma parte do vinho, então ele vai ter uma consistência muito grande.
Então isso é muito normal de se encontrar em espumantes, mas tem espumantes safrados também, e alguns grandes espumantes são safrados. Mas como eu disse, é normal não serem safrados. Então quando compra um espumante no mercado, se ele não é safrado, como é que você vai saber se ele é velho ou se ele não é, se ele está lá há muito tempo, se ele não está? Então é muito difícil saber isso. Alguns, mas são poucos, eles colocam lá data do degorgement. O que é o degorgement? O degorgement é quando eles finalizaram aquela garrafa. Lembra que ela ficou lá para baixo, com as leveduras indo para o gargalo? Então quando eles vão lá, tiram aquelas leveduras, colocam a rolha, pronto o vinho, pronto, está pronto para ser vendido. Então isso foi o degorgement que falam. Então isso é importante, porque tragam, para a gente ter uma ideia, quando está comprando espumante, para saber se é um espumante mais antigo, se não é, mas a maioria não traz essa informação. Nível de doçura dos espumantes. Bom, primeiro, cada país tem uma regra. Olhem essa tabela que eu coloquei França, Espanha, Itália e Brasil, cada um tem uma regrinha. Mas a nomenclatura é praticamente igual, quer dizer, o mais seco que tem é o Nature. O Nature é o que não se adiciona açúcar, ele pode ter um pouquinho de açúcar que acabou, não fermentou 100% do açúcar que tinha lá dentro, o levedura não conseguiu fermentar 100%, sobrou um pouquinho. Mas é muito pouco, então não tem açúcar, o Nature não pode colocar. O Extra Brut é o próximo à classificação, então já tem um pouquinho mais de açúcar, mas ainda é um vinho bastante seco. E o Brut, que é o mais normal. A maioria dos champanhes são Bruts, a maioria dos vinhos espumantes são Bruts. Como o espumante tem muita doçura, mesmo ele tendo um pouco mais de açúcar do que um vinho tranquilo, normal, ele não percebe isso, então ele é seco. O Brut ainda você pode pensar, pensa num vinho seco assim, o Brut, mesmo tendo um pouquinho mais de açúcar, você pode pensar assim. Bom, aí depois do Brut aí tem o seco. Seco, no caso do espumante, o seco não é muito seco não, né? É a nomenclatura que se usa isso no mundo todo. Aí depois vem o meio seco e depois o doce, né? Mas pense assim, aquele que você quer lá, que não quer sentir doçura, é até o Brut. Depois você vai começar a sentir a doçura do vinho. Agora vamos ver qual a melhor taça para se beber um espumante. Bom, eu trouxe aqui 4 tipos de taça. Então tem essa aqui, ó, muito tradicional, né? Essa aqui é a chamada flute, então ela é reta assim, né? Tem essa taça tulipa, então ela é uma flute, mas é uma flute arredondada, ou seja, é comprida como uma flute, mas ela é arredondada. Uma taça normal de vinho, é chamada aqui taça de Bordeaux, né? Porque é em Bordeaux que se usa, mas essa aqui é a taça mais padrão que tem de vinho. Depois tem essa taça bojuda aqui, também chamada de taça de Borgonha, né? Porque na Borgonha se usa esse tipo de taça, né? Qual desses 4 tipos é melhor? Bom, o que define para um espumante a taça ser melhor ou não? Bom, é você colocar aqui e sentir bastante os aromas do vinho, né? Os aromas do espumante. Aí tem 2 coisas que afetam. Uma, se tem bastante... isso é importante. O que faz com esses aromas cheguem até você? No caso, espumantes são as bolhas. A efervescência vai trazer aqueles aromas para você, né? Quanto mais comprida é a taça, mais forte vai ser essa efervescência, né? Ela vai ter mais líquido aqui, então ela vai vir com uma aceleração maior, então vai chegar mais aroma no seu nariz, né? Em compensação, tem outra coisa que é importante, é o contato disso com o oxigênio. O aroma se dá na medida que ele vai tendo contato com o oxigênio, os aromas vão se liberando. Então, essa aqui, como ela não é muito larga, ela não tem tanto espaço para interagir com o oxigênio. Essa aqui, ao contrário, tem muito espaço. Então, vocês veem que tem 2 variáveis. Um é o quão larga ela é para interagir com o oxigênio e outro o volume que você consegue colocar lá para acelerar essas borbulhas para saírem e trazerem os aromas para você. Bom, aí foi feito um estudo, se avaliou essas 4 taças e se pediu para as pessoas lá avaliarem qual era a mais aromática. E qual foi o resultado? Qual dessas 4 taças vocês acham que ganhou? Bom, essa aqui. Essa foi a favorita. Então, a taça normal lá, padrão de se tomar vinho, como eu falei, taça de Bordeaux. Em segundo lugar, praticamente empatado essas 2, né? A tulipa e essa bojuda, que é a de Borgonha. E quem ficou por último foi essa aqui. Agora, isso aqui é um charme, né, gente? A gente está numa festa, vendo as borbulhas ali. Então, ela tem seu valor, né? Tá bebendo lá, não tá querendo fazer uma degustação técnica, tá super legal, é super bonita e tal, né? Bom, então é isso que eu tinha para falar de taças para vocês. Então a gente vai provar aqui hoje uma taça dessas, né? Então agora vamos para os nossos vinhos. O primeiro vinho que eu selecionei é o Valmarino e Churchill Prestige, né? A Valmarino é um produtor tradicional lá da Serra Gaúcha, lá de Pinto Bandeira, né? E o Churchill é um fabricante de barricas de carvalho americano, né?
e eles se associaram, então vários vinhos eles produzem nessa associação, que se chama Valmarino e Churchill, né? E esse vinho aqui de hoje é um deles. Esse aqui é um vinho nature. Nature quer dizer o quê? Que não foi adicionado açúcar, é o que tem menos açúcar possível, né? Ele é 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir, ó, as duas uvas mais importantes, né, para produção de espumante. Tem 12% de álcool, espumante não vai ter muito álcool, né? Ele ficou 6 meses em barricas de carvalho americanos novas. Quem ficou 6 meses? O vinho base, né? Porque depois botou na garrafa, não tem como ficar em barrica. Então o vinho base ficou 6 meses em barrica de carvalho americano novas, né? A maioria dos espumantes não passa em madeira, mas tem alguns grandes espumantes, alguns grandes champanhes que passam em madeira assim, né? Autólise. O que é autólise? Aquele tempo que ele ficou lá dentro da garrafa em contato com as leveduras mortas. 30 meses só. Então, pô, gente, quase aqui 2 anos e meio, né? Em contato lá, isso dá mais textura para o vinho e dá aqueles aromas de padaria que criam complexidade e são muito valorizados pelos vinhos. Notas do produtor: cor amarelo clara, borbulhas finas, delicadas e persistentes, aromas de abacaxi em calda, laranja caramelizada, erva doce, noz moscada, baunilha, caramelo. Então muitos aromas aqui vêm dessa passagem por madeira, né? Inclusive o carvalho americano ele aporta mais para o vinho do que um carvalho francês. O carvalho francês é mais delicado, assim, o carvalho americano manda ver, né? Fala que ele é cremoso, com acidez acentuada e grande persistência. Bom, aqui falar uma coisa, aqui, a pelagem. Bom, uma coisa é a gente olhar lá na taça e ver as bolinhas bonitinho e tal, né? Mas ela é muito importante, uma, para trazer os aromas pra gente, e a outra é na boca. Se aquela efervescência está bem integrada no vinho, tu fica com uma sensação de cremosidade. Se não está bem integrada, tu coloca na boca, parece que enche a boca assim de gás. Aí não está bacana, né? Então, as borbulhas sendo finas, estando bem integradas no vinho, vai dar aquela cremosidade que é muito valorizada no espumante, né? O preço aqui desse vinho, R$ 262. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com o Marco Antônio Salton, que é o proprietário, o enólogo lá da Valmarino, que está muito bacana, quem quiser dar uma olhada aí no canal, aí veja a foto, aí foi durante essa entrevista. Uma foto aqui da Valmarino, é bacana o lugar lá, muito bonito. E vamos para o nosso segundo vinho. Nosso segundo vinho é o Maria Valduga. Ele é produzido pela Casa Valduga, lá no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, também na Serra Gaúcha, mas o primeiro era Pinto Bandeira, esse aqui é Vale dos Vinhedos, né? E esse aqui é um Brut. Então lembram lá, na doçura é o Nature, depois o Extra Brut, depois o Brut, né? Por que se coloca um pouquinho de açúcar no espumante? Pô, porque o espumante tem muita acidez, então tem um pouquinho de açúcar, dá mais corpo, equilibra aquela acidez. Então é uma decisão lá do enólogo, do tipo de vinho que ele quer fazer, né? E como eu falei, a grande maioria dos champanhes são brutos, né? Então não... Bom, é isso aí. As uvas. Aqui 80% Chardonnay e 20% Pinot Noir. Então tem um pouquinho mais de Chardonnay do que tinha o Valmarino, né? O Valmarino tinha 70, aqui tem 80. Com o Pinot Noir também, padrão. 12,5% de álcool, né? O Valmarino era 12. Vocês vão ver, os espumantes são assim. Aqui autólise 5 anos, né? Lá 2 anos e meio, aqui 5 anos de autólise, né? Compensação, esse aqui não está falando, não passou pela madeira, né? Que lá passou 6 meses na madeira. A madeira também pode dar complexidade para o vinho. Só que a madeira não pode atropelar e mascarar os aromas da fruta, ficar só aromas de madeira, né? Mas provavelmente não vai ser o caso aqui, porque são grandes vinhos, né? Aquele Valmarino é um grande vinho. Notas do produtor: cor amarelo palha, perlagem fina e persistente, aromas de pera e maçã em calda. Então, de novo, aromas de frutas maduras, doces aqui, né? Brioche amanteigado, da autólise, né? Pão tostado, da autólise. Cremoso, né? Dessa efeito que essa pelagem traz, né? Que essas borbulhas trazem, né? Com retrogosto magnífico, né? Então, retrogosto depois que você beber o vinho, você ficar sentindo os aromas lá do vinho, né? Na verdade, retrogosto pode ter dois jeitos de falar. Se a gente coloca porque quando você coloca a taça aqui e está sentindo os aromas, os aromas estão entrando aqui pelo seu nariz, você está sentindo os aromas. Quando você coloca na boca, você sente os aromas também no nariz, mas é por trás do nariz. Então isso chama retrogosto. Então, retrogosto, eu acho que a forma mais correta, não é o que eu disse antes, retrogosto é sentir os aromas quando o vinho já está na boca, né? E o que eu estava falando é o final do vinho, que ele nem está falando aqui, mas o final do vinho. Depois que você ingerir o vinho, quanto tempo você fica sentindo os aromas do vinho, né? Então, grandes vinhos, você ingere e fica sentindo aqueles aromas por muito tempo. Um vinho simples, você acabou de ingerir, parou de sentir os aromas.
Esse aqui é o vinho mais caro que a gente vai provar hoje. O preço dele é 569, 569. Aí umas fotos aí da Valduga, de um vinhedo deles e das instalações dele, né? A Valduga eles cresceram absurdamente, né? São muito grandes. Eles têm uma gama ampla de vinhos, né? Desde vinhos econômicos até grandes vinhos como esse que a gente vai provar aqui hoje, né? E o nosso terceiro vinho é o Cave Geiss Terroir. A Geiss é um dos precursores na produção de espumante de qualidades aqui no Brasil, né? Ela fica também em Pinto Bandeira, assim como o Valmarino. Aliás, Pinto Bandeira tem sido considerado como o lugar número 1 para a produção de espumantes aqui no Brasil, né? Tanto que eles têm agora uma denominação de origem, Pinto Bandeira, que só pode produzir vinhos espumantes nessa denominação, né? Esse vinho aqui tem 94 pontos do descorchados, não é pouco não, né? Um pouquinho menos de Chardonnay agora, 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir, que está meio a meio. Também 12,5% de álcool, autólise 4 anos. Então vocês vejam, todos os vinhos têm uma longa autólise, né? O que tem menos até agora foi o Valmarino, tinha 2 anos e meio, né? O Maria Valduga 5 anos e agora 4 anos. Então todos ficam muito tempo aqui, isso dá textura pro vinho, quando vai dar aqueles aromas lá de padaria, né? Notas do produtor. Cor amarelo palha, pelagem fino, abundante e persistente. Então pelagem são as borbulhas, né? Aromas de flores brancas, damasco, maçã, fermentos da autólise, tostado também, né? Mel, frutas cristalizadas, encorpado com excelente persistência. Então a persistência acabou de beber o vinho, com o tempo fica sentindo os aromas dele. Preço, R$350. Aí uma foto dos vinhedos lá em Pinto Bandeira, os vinhedos da Cave Geiss, né? E aqui uma foto do Mário Geiss, proprietário, enólogo. Aliás, ele é o enólogo da Casa Silva, lá no Chile também, né? Ele é um chileno, mas ele está há muito tempo aqui no Brasil, né? E como disse ele foi um dos precursores de fazer espumantes de grande qualidade aqui no Brasil. Nosso último vinho é o RH Nature Barrica, né? Produzido em Mariápolis, no Paraná, né? Lá pela RH, né? Então RH é vinícola, mas ele é feito lá no Paraná. Bacana, né? Fora da Serra Gaúcha, né? Mas vocês vão ver, vinho de qualidade, gente. Os vinhos estão a 850 metros de altura, é um lugar bem alto, né? Lembrando, se é mais alto, quer dizer que, primeiro assim, ele tem uma boa insolação, porque o sol, os raios do sol têm menos atmosfera para atravessar, então chega mais raio de sol, mais energia do sol lá nas uvas. Segundo, as noites são frias, bem frias. As noites sendo frias, a uva vai amadurecer mais devagar. Isso vai fazer com que ela possa desenvolver mais aromas, vai preservar mais acidez, que é muito importante, né, para espumantes. Então essa altitude aqui, sem dúvida, é um ponto a favor. E este vinho aqui, ele é 100% Chardonnay, né? Todos os outros vocês viram, blend de Chardonnay e Pinot Noir, esse é 100% Chardonnay. Esse aqui, embora não conste na garrafa dele não consta a safra. Mas ele é um vinho safra, ele é 2014, né? Ele é nature também, né? Então não se adiciona nada de açúcar. Ele tem 11,5% de álcool, então é o que tem menos álcool aqui. O álcool é entre 11,5% e 12,5%, vocês viram, todos os vinhos estão nessa faixa. E ele aqui, esse vinho ele ficou 24 meses em barrica de carvalho americana, 24 meses. Esse é o que mais ficou em barrica, né? Porque o Valmarino ficou 6 meses. Né? O Valmarino ficou 6 meses e esse aqui 24 meses, né? Lembrando, não é tão normal passar em barrica, né, um espumante, mas tem alguns grandes champanhes que passam, o Bollinger, que é o do 007, passa, o Krug passa, né? E esse vinho aqui, ele ficou 8 anos sobre as leveduras. Então, antes ele ficou 8 anos lá com as leveduras, aí depois que eles tiraram as leveduras e fizeram um engarrafamento final. Já estava engarrafado, né, mas botaram a rolha, a cápsula e tal, prepararam para vender. 8 anos, né? Então, esse aqui ficou bastante tempo em madeira, né? 2 anos, ficou bastante tempo de autólise, então aqui é um vinho diferente, gente. Notas do produtor: cor amarelo dourado, borbulhas finas, aromas de frutas brancas maduras, coco ralado, coco provavelmente é do carvalho americano, muito estruturado, então pense em um vinho com bastante acidez, equilibrado, com cremosidade, a gente já falou disso, né? Principalmente espumante, se fala muito de cremosidade por causa das bolhas, né? Acidez refrescante. Esse vinho aqui, ele é o mais barato que a gente trouxe aqui hoje. Mas eu trouxe ele porque eu acredito que ele está entre os melhores espumantes brasileiros. Vamos ver agora na degustação, né, gente? Agora, esse vinho aqui, a gente fez um vídeo, tem aí no canal, sobre os 10 melhores vinhos brancos, a incluir espumantes, até R$100.
esse vídeo foi feito há 1 ano e meio atrás, na época esse vinho aqui era abaixo de R$100, hoje ele está R$115. Veja uma foto aqui da vinícola com os vinhedos. E agora, gente, vamos para a degustação, vamos para aquela parte gostosa. Como eu vou fazer as cegas, então eu vou chamar a Tati aqui para preparar para a gente e ela vai degustar comigo, né? Então, Tati! Cheguei e eu trouxe aqui a caixa do espumante da Valduga. Gente, olha que charme a embalagem, onde ele vem contando um pouquinho da história. Eu achei super bonita essa caixa. Bom, já numerei as taças, já fiz a minha foto de registro e vou servir os nossos espumantes. Quando a degustação é assim, às cegas, é importante que eles tenham a mesma quantidade de líquido nas taças para poder avaliar melhor a cor, as borbulhas, enfim, toda a avaliação visual do espumante ou do vinho. Esse é o nosso número 2. Bom, gente, estou de volta aqui. Antes eu queria falar uma coisa. Tem um outro espumante que ficou de fora aqui, mas que eu acho que eu gosto muito e podia estar entre esses, chama Estrelas do Brasil. Na próxima vez eu prometo que trago esse espumante aqui. Agora eu queria que vocês aproveitassem e me dissessem para vocês qual outro espumante que é desse nível aqui, que devia estar numa degustação dessas. Então deixa a dica aí para eu dar uma olhada. Bom, dito isso, estou aqui com 4 taças. Taça aquele formato Bordeaux, né? As minhas 4 são assim. As né? suas são todas iguais, as minhas são todas diferentes. A Tati está com aquelas 4 que eu mostrei para vocês antes, né? Então estão numeradas aqui de 1 a 4, não sei qual vinho está em qual taça. Então agora vou degustar, fazer minhas anotações e acelero aí para vocês. Bom, gente, estamos de volta. Concluí aqui minha avaliação. Agora vamos contar para vocês o que eu achei. Para começar, diga. Antes de começar, deixa eu só mostrar uma coisa que eu falei que eu ia mostrar e não mostrei. Essas tampinhas que a gente usa para preservar o espumante, eles ficam mais ou menos uns 5 dias. Tira a tampa e coloca para eles verem. Eles ficam mais ou menos uns 5 dias. Deixa assim. Levando isso aqui, ó. E tira. E eles preservam, ela preserva de verdade, porque quando a gente deixou já algumas horas fechadinho, faz de novo o barulho como se estivesse abrindo a primeira vez. Tem que até cuidar, porque às vezes o barulho é alto. Porque você tem menos controle para tirar isso do que a rolha, não sei que tá segurando ali, né? Mas é bem legal, isso aqui vale a pena ter em casa. Ou bebe o espumante inteiro, né? Bom, vamos lá. Então, eu não sei qual vinho é qual. Eu vou colocar uma legenda aqui para vocês verem, sabendo o que eu estou falando. Então, vou falar número 1, vocês vão ver qual é o número 1 que eu estou falando. Então, vamos lá. Na cor, número 1, um amarelo palha, assim, um amarelo mais pálido, assim, né? 1 e 2 estão assim, o 3 e o 4 é um amarelo mais dourado, né? Aroma do 1, senti um pêssego, um limão, cítricos, né? Senti padaria, né? Então padaria, pô, aquilo que eu falei, né? Pensa lá em, que é da autólise, né? Lá pensa em brioche, um pão tostado, um fermento, né? Muito padaria. Agora eu achei aqui uma intensidade aromática média, não achei ele muito intenso aromaticamente, né? Eu achei que eu tivesse prejudicada por causa da minha taça, né? Porque eu tô com taças diferentes, mas eu comparei com o do Júlio realmente, esse tem menos aroma, não é porque ele cabe hoje cair nessa taça. A acidez dele eu achei acima da média, mas menos que os outros. Para mim, os outros têm mais acidez do que esse primeiro aqui, né? E aqui nos espumantes eu achei legal falar também aquela cremosidade que sente na boca, a integração das bolhas com o vinho, né? Então, assim, ok, aqui tá legal, né? Tem alguns que estão melhores, mas tem outro que tá tipo esse, vocês vão ver. Então, para mim tá bacana a integração aqui. Um corpo, eu achei aqui um corpo acima da média, então dos 4 aqui, tem esse mais um, são mais encorpados, assim, então esse é um deles, né? Um final acima da média, né? Então depois que ingere o vinho fica sentido aqueles aromas. Número 2, também a cor igual ao do primeiro, né? Aquele amarelo palha, então mais pálido assim, né? Agora aqui muita padaria, então muita autólise aqui nesse vinho, né? Então a primeira coisa que veio para mim foi a padaria, mas depois começa a vir outros aromas. Esse vinho aqui está muito complexo. Peguei um kiwi, o limão siciliano maduro, talvez um coco de leve aqui, né? E esse aqui é o mais intenso aromaticamente. De todos, esse é o que, pum, explode assim no nariz. Tá uma delícia esse vinho, né? A cremosidade, aquela integração então das bolhas, para mim esse aqui tá muito bacana, né? Tem um intruso aqui, amor. Tá aí, ó. Tá muito boa essa integração, melhor até do que a do primeiro, né? Um corpo médio, então um pouco menos corpo que o primeiro, né? E um final longo. Bebe, ele fica um tempão lá sentindo os aromas dele.
Terceiro. Agora já vamos para o terceiro Cor e quarto, mais para a cor intensa. um pouco mais dourada, assim, então amarelo um pouco mais intenso. Então aqui também tem padaria, né? A padaria parece bastante aqui. Pera, maçã, coco aqui. Coco né? louco. A intensidade aqui de aromática acima da média, né? Então assim, depois do segundo, esse é o que é mais intenso aromaticamente, né? A acidez, aqui a acidez não é alta, é absurdamente alta, é muita acidez nesse vinho, né? A integração lá da cremosidade está ok, né? Corpo, para mim esse aqui é o menos encorpado deles. Também com essa acidez alta, a acidez diminui a sensação de corpo, né? Então é difícil de vinho com tanta acidez sentir muito corpo. Né? Então para mim o corpo é um corpo abaixo da média e um final longo também, fica bastante tempo sentindo os aromas dele. Número 4, também o amarelo dourado. Aqui eu peguei bastante fruta madura, tem padaria também, mas está integrada, assim, está discreta, né? Tangerina, né? E uma intensidade aromática média, tipo o primeiro, assim, não é tão intenso quanto o segundo e o terceiro. Né? Acidez alta, né? Tipo a do segundo, assim, que é acidez alta também, né? Só o terceiro é lá em cima e um aqui tá um pouco menos, né? E esse aqui é o mais cremoso deles, então assim, na boca ele tá uma delícia, né? Eu achei muito gostoso. Eu ia falar que quando a gente começa a experimentar, o espumante não precisa girar na taça, mas a gente tem um pouco desse hábito, né? Então, um ou outro aqui a gente na verdade, o espumante, como tá saindo o gás lá, só isso aqui já é suficiente para assistir os aromas, mas às vezes eu também pego fazendo isso porque é costume, mas não precisa, o espumante não precisa. Né? É para não desperdiçar as borbulhas, né? Final dele longo também, então 2, 3 e 4 tem finais longos, né? Um só que tem um final bacana também, mas não é tão longo, né? Então a avaliação é essa. Agora eu vou falar assim, o que eu achei de qualidade desses vinhos. Bom, eu achei que o primeiro ficou um pouco para trás, né? Tem uma intensidade de aromas médio, assim, né? Não é muito intenso aromaticamente, tem um pouco menos de acidez que os outros, né? E tem um final menos longo que os outros. Então eu achei que um ficou para trás dos outros três. O vinho 2, achei ele o mais intenso aromaticamente, muita acidez, mas essa acidez aqui está em equilíbrio com essa potência aromática que ele tem. Ele é muito complexo, é longo. Então, vinho, gostei muito desse vinho, né? O terceiro vinho é complexo também, é aquele que tem aquela acidez lá em cima e é longo, né? Não achei ele tão equilibrado assim quanto o segundo, né? Então para mim o segundo tá um degrauzinho acima. Tô achando que você gostou muito do segundo. Tô achando. E o quarto é um vinho muito complexo. Na boca, eu acho que ele é o melhor deles, né? Tá insuperável, essa cremosidade, tá equilibrado com essa acidez que ele tem, esse final longo, tá uma delícia na boca o quarto vinho. Bom. Então é isso. Bom, aí qual que eu gostei mais? Bom, vocês já viram que o primeiro para mim ficou para trás, e eu acho que aí eu gostei muito do 2 e do 4. Olha o bichinho voando aqui. Gostei muito do 2 e do 4, talvez um pouco mais do 2 até, mas o 2 e o 4 adorei. E o 3 é um super vinho também. Eu achei que ele ficou... Não estou dizendo que ele foi meu preferido, mas é um super vinho. Então os vinhos 2, 3 e 4 para mim são super vinhos, super espumantes. Uma maravilha que o Brasil faz espumantes dessa qualidade aqui. Eu fiquei impressionado com eles. Eu também gostei muito. Agora aquela brincadeira de tentar adivinhar qual vinho é qual, né? Quero ver, quero ver. Então, vamos lá. Começar aqui pelo número 4, né? O número 4 é aquela super cremosidade. Eu achei ele com corpo, talvez tenha um pouquinho mais de corpo que os outros. Isso me leva ao Brut, ao que tem mais açúcar deles lá, né? O açúcar ajuda a dar esse corpo a mais, contribui para essa cremosidade também, né? Ele tem uma cor dourada, que é uma cor um pouco mais evoluída. O 3 e o 4 tem essa cor um pouco mais evoluída. E se ele for o Maria Valduga, ele fica a 5 anos de autólise. Então, é um vinho lá que já tem uma certa... Compra ele já tem pelo menos 5 anos de idade, né? Então, estou achando que o número 4 é o Maria Valduga, né? Aí o número 3. O número 3, para mim, esse destaque desse coco aqui, para mim o coco aqui está muito forte, né? E a gente tem um vinho que ele ficou muito tempo em barrica de carvalho, né? Que é o RH, que ele fica 24 meses. E esse 3 também é o que tem mais acidez. Aí tem outro ponto aqui, que a gente tem um vinho, que é esse aqui, que ele é 100% Chardonnay. O Chardonnay, a princípio, tem mais acidez do que um Pinot Noir. Então, por ele ser varietal, o Chardonnay, então tem mais um ponto para mostrar, para levar que é o RH, né? É a sensação um pouco menos de corpo, né? Ele tem também o RH, que tem menos álcool, mas só a acidez já daria essa sensação. E ele tem essa cor dourada, é um vinho que é 2014, então faz sentido. Lembra assim, a cor vai escurecendo. Né?
Aí o número 2 eu senti um coco sutil também, mas eu não comprei, até fiquei na dúvida, mas o coco sutil, pô, tem o Valmarino Churchill, que passa em barrica de carvalho americano. Você achou 2 com menos coco que o 3? Achei. Tu achou com 2 com mais coco? Não, eu achei o 3 com mais coco. Não, eu também. Ah, O coco 2 pra mim Desculpa. tá sutil. desculpa. Sutil quer dizer menos. Desculpa. Então por isso que eu tô achando que ele é o Valmarino. E aí então seria o Cavigás aqui, porque é o que sobrou aqui dessa minha dedução aqui. Então, Tati, vamos lá. Qual que é o vinho número 1? Pera, calma. Ai, ai, ai. Vinho número 1. Este. Então, o vinho número 1, Cavigás. Bom, gente, é um grande vinho, é o melhor da Cavigás. Eles, como eu falei, são um dos precursores em fazer vinhos de grande qualidade lá no Rio Grande do Sul, mas hoje, para mim, ele ficou um pouquinho para trás dos outros. É que comparar é sempre assim, né? A gente acaba tendo que dizer qual a gente prefere, né? Número 2. Número 2. Errei aqui. Este. Então, gente, meu favorito é o mais barato, gente. É o RH. Nossa, Você adora. que coisa. Número 3. Número Que tem a 3. super acidez. Este. Então, o Valmarino Churchill. Esse vinho aqui também, gente, está muito bom. Essa garrafa, gente, dá pra fazer vaso depois, fica linda. Então, número 4, o Maria Valduga. Então, bom, gente, como vocês viram, então eu inverti, né, os dois vinhos que passam na madeira, eu inverti um com o outro, né. Então esse aqui, apesar de ficar tanto tempo na madeira, ele tá uma delícia. Tá, Aguentou, né? Não mostrou tanto. Meu favorito. E agora, esse Maria Valduga Esse aqui é lindo, também esse. é maravilhoso. Vinho na boca, ele é o melhor, né? Que eu falei na boca, mas no conjunto da obra eu acabei ficando com o RH, né? Sendo que o Valmarino tá aqui, tá ali com esses dois vinhos aqui. Mas esse aqui é o mais barato. E foi o que eu gostei mais. Então, será que isso é uma dica? Custo-benefício da história. Gente, mas olha, agora que eu peguei de perto a garrafa, tem até um strass aqui no meio. É linda demais, ó. Não, ele vem numa caixa bacana. Eu mostrei a caixa. Lindo, lindo, lindo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei essa degustação. E ainda mais com essa zebra que deu pra mim aqui, que não é o que eu tava esperando ser esse aqui. Pô, Foi é o mais ótimo. barato, maravilhoso esse vinho, gente. Muito complexo, muito longo. Uma delícia, uma delícia. E a gente, quero que vocês deixem dicas de temas pra gente fazer aqui e que espumantes. Eu quero fazer mais uma dessas, de grandes espumantes brasileiros, né? Até já falei lá, né, que eu quero botar o Estrelas do Brasil, que outros vinhos espumantes eu ponho, que grandes espumantes brasileiros vocês já provaram, deixem aí a dica pra mim. Eu vou dar uma olhada. Além disso, gostou desse vídeo? Pô, manda um link lá pro seu amigo que você acha que vai gostar também, né? Assistiu o vídeo até aqui, não tá inscrito no canal? Não pode, tem que se inscrever no canal. Então se inscreve aí, curte o vídeo, ativa o sininho. Pra não perder nada, né? Tem vídeo novo toda semana. Legal, gente? Até mais!